Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do Banco Bradesco referente ao exercício de 2023 e também sobre o período do quarto trimestre de 2023. E antes de falar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro, além de vocês acompanhar o crescimento da carteira do canal. Então, é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Ontem, as ações do Banco Bradesco despencaram acima de 13%, chegando às cotações aí de R$ 12,63. E aí, o primeiro ponto que a gente vai observar é o motivo dessa queda e desse pessimismo todo em relação ao Banco Bradesco. Primeiro ponto, o desempenho operacional do banco era para ser reportado um resultado referente ao quarto TRI de 2023 de 4,3 bilhões de reais. Porém, eles tiveram que realizar um reforço nas provisões de devedores duvidosos de 1,4 bi referente a bancos do atacado. E aí, consequentemente, o resultado líquido foi de 2,9 bilhões de reais. Isso representou um aumento de 80,4% em relação ao quarto TRI de 2022, porém, esse quarto TRI de 2022, pessoal, foi um péssimo resultado na época, abaixo de 2 bilhões de reais, sendo que sempre no quarto TRI, o Banco Bradesco reportava sempre acima dos 6 bilhões de reais. Então, de fato, foi um péssimo resultado que vem regredindo TRI por TRI em relação aos anos anteriores. Aí, a gente observa que o ROI fechou em 10%, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco Bradesco foi de apenas 10% no ano de 2023. Isso bem abaixo da renda fixa. O que é que isso te diz na prática? Que se você pegar seu dinheiro, alocar no Tesouro Selic, você vai ter um retorno maior do que no Banco Bradesco, onde rentabilizou apenas 10% do seu patrimônio líquido. É isso que na prática está sendo realizado. Porém, o que você tem que olhar é que ações é investimento para o longo prazo e não curto prazo. Então, o que importa é você avaliar se no longo prazo isso aqui irá permanecer dessa forma ou se o banco ele irá aumentar a lucratividade para em torno de 20%, como era antigamente no Banco Bradesco. Outro ponto que a gente observa é a carteira de crédito do banco. E aqui é um dos motivos que fez com que os resultados operacionais caíssem bastante, porque a carteira de crédito do Banco Bradesco ela é muito exposta ao setor de atacado, varejo e especialmente à pessoa física. Consequentemente, o banco tem que provisionar boa parte dessa parcela, porque a safra de fato não é tão boa. E aí, o que eles realizaram? Eles fizeram aqui uma adaptação na distribuição de crédito para a pessoa física, o que, mesmo assim, teve um crescimento leve de 1,3% em relação ao trimestre passado e, em relação ao ano anterior, um crescimento de 1,2%. Se compararmos o crescimento da carteira de crédito em relação à pessoa jurídica, ou seja, micro, pequena e médias empresas, houve um declínio de 4,8%, porque justamente a exposição nesse segmento cresceu e também temos aqui um índice de inadimplência um pouco elevado. Consequentemente, eles limitaram a distribuição de crédito para poder reformular essa distribuição de crédito para esses setores, ou seja, tendo ali uma acurácia maior em relação à distribuição de crédito para micro e pequenas empresas que não tragam tanto risco assim. Consequentemente, isso fez com que o crescimento nesse segmento caísse em relação ao ano anterior. E aí, em grandes empresas, preocupante, porque aqui é o menor índice de inadimplência da carteira, e o que a gente observou foi justamente uma queda de 3% em relação ao ano anterior, então ponto negativo nesse sentido. Nos demais, como pessoa física e também pequenas e médias empresas, eles tiveram que fazer essa reformulação, ou seja, deixar mais rigoroso a questão dos critérios a distribuir crédito para esses segmentos. Consequentemente, aqui não vi como um ponto negativo, porque o Banco Bradesco está em fase de reestruturação. E aí o que a gente observa é que a carteira de crédito então do Banco Bradesco fecha nos patamares de 877,3 bilhões de reais, o que representa aqui uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior. E boa parte disso vem por causa do índice de inadimplência muito elevado. Se a gente pegar o índice de inadimplência acima de 90 dias, a gente observa uma recuperação desde junho. A gente vê esse índice cair tanto em pessoa física
como também em micro e pequenas empresas, que a gente observa uma elevação muito alta. E até nas grandes empresas, a gente observa que a média sempre é para ficar entre 0,1 a 0,2 de inadimplência e chegou a 0,7. Então, realmente, o Bradesco passou por um ano muito desafiador. E aí, a gente vê esse índice cair já em setembro, e em dezembro a gente também observa outro recuo. Então, a tendência é que no ano de 2024 continue caindo, ou seja, havendo declínio desse índice de inadimplência acima de 90 dias em todos os segmentos. E aí, consequentemente, chegar aos patamares de 4,3 vezes, como foi em dezembro de 2022, e até chegar, quem sabe, nos patamares aqui na casa dos 3%. Então, esse é o prognóstico, porque o IPCA deve ficar controlado tanto no ano de 2024 quanto no ano de 2025. Consequentemente, a taxa de juros do nosso país deve continuar caindo e ficando abaixo da casa dos 2 dígitos. Então isso aqui é um ponto positivo, porque vai folgar ali a empresa que está justamente devendo o Banco Bradesco e, consequentemente, dar mais capacidade de caixa para essa empresa poder honrar suas dívidas e aí ter uma diminuição nesse risco de crédito da carteira do Banco Bradesco. Outro ponto interessante, com essas altas provisões, que fecharam o ano aqui com 39,5 bilhões de reais para provisionar esse risco de inadimplência, foi uma alta de 22,4% em relação ao ano de 2022, a gente observa que o índice de cobertura, consequentemente, cresceu absurdamente. E aí, nesse sentido, o Banco Bradesco toma a decisão correta, no meu ponto de vista, porque de fato tem que provisionar qualquer risco que possa ter dentro da sua carteira. E aí, se a sua carteira é arriscada, consequentemente, a provisão deve ser maior do que a da média. Outro ponto interessante é que a gente vai olhar essa foto que resume como foi o ano do Banco Bradesco. O que a gente observa é que a margem com clientes diminuiu em relação ao ano anterior e não foi uma diminuição pequena, foi de 4,3%. Isso aqui é muito grande para um bancão. Então, realmente, houve uma perda de share aqui, que o banco tem que sim se movimentar para conseguir aumentar sua base de clientes, que já é enorme, mas trazer soluções tanto em relação aos aplicativos do banco, melhorias no atendimento, otimização no sistema, entre outros benefícios que os clientes devem ter ao contratar os serviços bancários do Bradesco. Outro ponto que a gente observa é justamente essas provisões de devedores duvidosos, que aumentou 22,4% em relação ao ano anterior, fechando então a quase 40 bilhões de reais de provisões, sendo que no ano anterior foi de apenas 32,2 bilhões, o que já era alto e ainda ficou mais elevado no ano de 2023. Outro ponto que a gente vai observar é justamente o crescimento das despesas. Porém, isso aqui já era esperado. As despesas operacionais cresceram 10,4%, as despesas de pessoal cresceu 6,4%, ou seja, bem tranquilo. Felizmente, o Bradesco conseguiu controlar esse crescimento de despesas. Se a gente pegar o lucro líquido recorrente, foi de 16,3 bilhões de reais. E aí, quando a gente observa o lucro contábil, a gente vê que o resultado foi de fato 15,1 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão a menos. E por que disso? Porque houve aqui provisões para reestruturação do banco e também passivos contingentes. E aí, consequentemente, houve um impacto nesse lucro líquido recorrente, e no lucro líquido contábil mesmo foi de 15,1 bilhões de reais. E aí, rentabilidade no ano apenas de 10%, sendo que no quarto tri de 2023 foi menor do que 7%. Então, realmente foi um péssimo resultado no quarto tri de 2023, sendo que o mercado estava esperando aí uma recuperação nesse trimestre com um aumento do lucro líquido acima de 200%, como era esperado no mercado. Como não veio, cotações despencaram 13%. E aí uma foto que resume bem o desastre que foi o ano 2023 é justamente o Guidance de 2024, onde eles reportam as perspectivas para o ano 2024 e também o que ocorreu de crescimento no banco em 2023. Aí a carteira de crédito expandida, eles esperavam um crescimento entre 1 a 5%, o que foi realizado foi um declínio de 1,6%. A margem financeira total era esperado de 2 a 6%, o que houve foi de fato uma perca de 1,8%. As receitas e prestações de serviço também perderam nesse sentido, praticamente estagnada,
eles esperavam um crescimento de 2 a 6%, e o que foi realizado foi um declínio de 0,1%. E despesas operacionais, com pessoal, administração e outros, um crescimento de 7 a 11%, eles conseguiram controlar essas despesas em 10,4%. Então, realmente ficou dentro aqui da casinha. Os resultados das operações, seguros e previdências, que é a única operação que deu sucesso e trouxe boas notícias aqui para o Bradesco e até salvou os resultados operacionais da empresa, o que a gente observa é que eles esperavam um crescimento de 21 a 25% e o que ocorreu foi 21,1%, ou seja, o mínimo que eles esperavam. Até no seu segmento de ouro, que é a seguradora, que é a maior seguradora da América Latina, a gente vê que eles conseguiram uma performance mínima esperada no ano 2023. Então, realmente, o ano não foi bom para o Bradescão. E boa parte disso por conta das provisões de devedores duvidosos, que o índice de inadimplência subiu bastante, consequentemente por conta do cenário macro e micro dentro do nosso país, que é alta taxa de juros, inflação descontrolada, tanto no Brasil quanto lá fora, e consequentemente alta taxa de juros, fazendo com que as empresas, principalmente do varejo e atacado, passassem por dificuldades financeiras, e aí esse risco de inadimplência subiu absurdamente no Bradesco. Consequentemente, eles têm que provisionar tudo isso. Fechou o ano com 39,5 bilhões de reais de provisionamento, atingindo então a expectativa máxima que o banco tinha de provisionamento. E para o ano 2024, eles esperam ainda um provisionamento também muito forte de 39 bilhões de reais na máxima e de 35 bilhões na mínima. Outro ponto é que eles esperam um crescimento aqui bem conservador nos segmentos tanto da margem financeira total, de 3 a 7%, da carteira de crédito expandidas. Eles irão retomar a distribuição de crédito, porém de uma forma mais rigorosa e investindo principalmente aqui na pessoa física de alta renda. Então essa é a estratégia do banco hoje para aumentar a sua carteira de crédito pelos próximos 5 anos. E aí um crescimento de 7 a 11% esperado em 2024. A receita de prestação de serviço, eles esperam um crescimento de 2 a 6%, lembrando que isso aqui é a expectativa do banco, e como a gente viu em 2023, eles falharam em entregar esses resultados. Outro ponto que a gente vai observar é justamente a sua carteira de crédito. Precisamos entender o porquê que aconteceu tudo isso e por que o índice de inadimplência do Bradesco é muito mais elevado, por exemplo, do que do Banco Itaú e Banco do Brasil. Porque observe que a exposição em pessoa física do Banco Bradesco é de 41,7% do total da sua carteira de crédito. Então é absurdo a exposição em pessoa física do Banco Bradesco. Porém, esse é o modelo de negócio do banco. Você não dá para esperar do banco que ele mude de um dia para o outro a estratégia de captação de recurso dentro da sua carteira de crédito, sendo que ele é um banco popular, ou seja, ele é feito realmente para as pessoas físicas e também para os micro e pequenas empresas. Então, de fato, esse risco de inadimplência é bem mais elevado. A estratégia do banco, atualmente, é justamente se expor à pessoa física de alta renda, porque aí você consegue mitigar essa inadimplência e esse risco dentro do segmento. Outro ponto que a gente observa é que eles diminuíram a exposição, especialmente no varejo, atacado e também nas atividades imobiliárias de construção, onde a gente observa que no varejo eles fecharam com 47,4 bilhões de reais, que foi um declínio em relação ao ano anterior, que era de 52,9 bilhões de reais e representava 5,9% da carteira e hoje representa apenas 5,4%. Em atividades imobiliárias, essa representatividade caiu de 4,2% em 2022 para 3,6% em 2023. E no atacado, caiu de 3,5% em 2022 para 2,6% em 2023, ou seja, eles preferiram diminuir essa exposição de crédito nesses três setores que passaram aqui complicações nos anos de 2021 e de 2022 e, consequentemente, tiveram que limitar a distribuição de crédito para esses segmentos no ano de 2023. E aí o que a gente observa é o declínio na exposição da carteira de crédito do Banco Bradesco. Então, índice de inadimplência muito elevado justamente por a exposição nesses três setores que eu indiquei anteriormente e especialmente por conta da exposição em pessoa física, que representa 41,7% da carteira e realmente é muito grande essa exposição. E aí a empresa vem se movimentando para tentar mitigar um pouco esse risco e entregar crédito em uma nova safra com melhor qualidade. Outro ponto que a gente vai observar é o único segmento que deu muito certo
no Banco Bradesco foi de seguros. Então, a gente observa que foi o maior crescimento operacional de seguros do ano. Então, vem crescendo ano após ano. Aí cresceu no faturamento, no quarto tri de 2023, um total de 28 bilhões de reais. E em 2023, um total de faturamento na casa de 106,6 bilhões de reais, um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. E estamos falando da maior seguradora da América Latina. Então, de fato, o banco ele tem acertado nesse setor. Lucro líquido, então, de 2,5 bilhões no quarto tri de 2023 e anualizado de 8,9 bilhões de reais, um aumento de 32,2% em relação ao ano anterior. E isso representa um retorno sobre o seu patrimônio líquido de 24,8%. Realmente, resultados bons aqui para o Bradesco no segmento de seguros. Outra notícia boa para o Bradesco foi justamente o crescimento do seu patrimônio líquido. O crescimento do patrimônio líquido, consequentemente, gera valor para o acionista. E a gente observa que mesmo com quedas nos resultados, o patrimônio líquido do Banco Bradesco cresceu em relação ao ano anterior. Então, fechou aqui com 161,1 bilhões de reais de patrimônio líquido, sendo que no terceiro tri de 2023 era de 160,8 bilhões, e se observarmos em relação ao quarto tri de 2022, era de 154,2 bilhões. Então, cresceu bem e vem entregando crescimento patrimonial para os seus investidores. Outra notícia boa é que houve aumento de payout do Banco Bradesco para 79%, e mesmo com menor resultado em relação a 2022, teve uma distribuição de 11,3 bilhões, sendo que no ano anterior foi de 10,1 bilhões de reais. Então, realmente, retorno maior em relação a dividendos para os seus acionistas e melhora no seu índice de Basileia, que chegou aos patamares de 13,2%, sendo que no mesmo período do ano passado era de 12,4%. Então, observamos que houve sim pontos positivos dentro do Bradescão no quarto tri de 2023, especialmente avaliando esses resultados anualizados, que temos que admitir, o Bradesco errou em distribuir crédito nos segmentos de alto risco, consequentemente, quando veio a crise, afetou bastante e o índice de inadimplência subiu bastante, afetando os resultados operacionais do banco. E com tudo isso, o banco não poderia apenas ficar observando seus resultados caírem e despencarem em relação aos anos anteriores. Então, o novo CEO, com a nova gestão, realizou um plano estratégico para os próximos 5 anos. E aqui eu vou comentar brevemente para o vídeo não ficar muito longo. E, consequentemente, farei outro vídeo comentando especificamente sobre esse plano estratégico e se eu acredito nesse plano ou não. Então, esse plano foi anunciado no resultado do quarto tri de 2023 e o que a gente observa é justamente a iniciativa que veio após esse péssimo resultado. Consequentemente, isso aqui demorou, pessoal, já era para ter acontecido há um bom tempo, porém, no meu ponto de vista, demorou essa movimentação da gestão. Teve que trocar a gestão para que houvesse uma mudança. E aí o que a gente observa é que, basicamente, o senhor, ele reporta esse plano de reestruturação e ele fala que nosso plano não tem uma bala de prata e não estamos inventando a roda. Ou seja, é algo bem simples, é algo que eles precisam fazer, que é corte de gastos, consequentemente otimização operacional, limitar a distribuição de crédito para segmentos mais arriscados e, consequentemente, abrir linha de crédito para segmentos mais interessantes com menos riscos. Então, é isso que eles concordaram em realizar para os próximos 5 anos no Bradesco. E aqui eu vou abrir aspas para o diretor que fala: acabou o glamour do quarto andar do Bradesco, que é justamente os executivos que ganhavam muito e, consequentemente, houve essa diminuição nesses cargos de diretoria. Então, houve esses cortes de custos elevados e, consequentemente, eles buscam com isso uma eficiência melhor para o banco. E aí, outro ponto que ele relata é que os executivos eles terão trabalhos mais específicos dentro de cada linha de crédito e também, com a mudança, algumas unidades de negócios, como atacado, varejo, negócios digitais e crédito, vão responder diretamente ao presidente do Banco Bradesco. Então, é uma reorganização estrutural do banco. Acredito, de fato, que trará bons retornos para o banco, não no ano de 2024, mas nos próximos anos aí de 2025, 2026 e por aí em diante.
Outro ponto é que, questionado pela E-Investidor sobre a caduquice do Bradesco em relação ao banco não estar adotando tecnologias para ser um banco digital e se adaptar à nova realidade tecnológica do mercado financeiro, o CEO ele negou essa possibilidade, dizendo acreditar que o banco é o único banco do Brasil que trabalha com inteligência artificial, como a BIA, que é sua assistente de inteligência virtual do banco. De fato, isso aqui é uma verdade, e que a instituição financeira já estava no caminho para essa mudança. Então, abre aspas aqui para o CEO. Nós vamos acelerar e começarmos isso desde já. A gente entende também que não estamos atrás de concorrentes, mas vale lembrar que os futuros dessas iniciativas não serão colhidos imediatamente. Vamos colher ao longo dos 5 anos, trimestre a trimestre, afirma Noronha. Outro ponto da reestruturação é o foco em alta renda, justamente aquele ponto que eu comentei anteriormente, em que o banco irá investir na sua carteira de crédito. Noronha detalhou que o banco não vai deixar de conceder crédito para as pessoas com menor poder aquisitivo, mas que vai ampliar os empréstimos para as classes mais abastadas. O banco espera diversificar suas fontes de receitas e ter carteira mais consolidada com essa maior abrangência. Então, o que eles buscam de fato é mitigar um pouco esse risco, se expondo a uma safra melhor na sua carteira de crédito e, consequentemente, oferir bons retornos no futuro. Então, esqueça resultados bons do Banco Bradesco para o ano de 2024, que, consequentemente, dependendo do cenário, poderá vir aí em torno de 17 a 18 bilhões de reais de lucro líquido, como também já é esperado pelo mercado. Então, se a gente observar aqui, o mercado já estima, pelo crescimento do guidance, um lucro líquido entre 17 a 18 bilhões, um ROI de 10% para 2024 e, consequentemente, isso aqui vai refletir no resultado do Banco Bradesco. Pegando então esse cenário em que o banco ele lucre em próximo de 17 a 18 bilhões de reais e colocando uma média, ou seja, um cenário bem conservador da média de 17,5 bilhões de reais de lucro líquido. Temos então atualmente um valor patrimonial de R$ 15,15 e que, se pegarmos as cotações atuais do Banco Bradesco, temos um preço sobre o seu valor patrimonial de 0,83 vezes. De fato, isso aqui nunca foi visto antes no mercado em relação ao Banco Bradesco. Então, realmente está nas mínimas nos últimos 10 anos, se vocês conferirem a média do preço sobre o seu valor patrimonial do Bradesco. O LPA esperado para o ano de 2024 é de R$ 1,60, caso o banco lucre 17 bilhões de reais no ano de 2024. E aí, isso representa um PL de 7,89 vezes nessas cotações de R$ 12,63. Se o banco lucrar 17,5 bi, estamos falando então de um LPA de R$ 1,64 e um PL de 7,70 vezes. Se o banco lucrar 18 bilhões, estamos falando de um PL de 7,47 vezes. E aí, se de fato um desses três cenários acontecer, a gente tem um retorno mantendo o payout de 79% atual do Banco Bradesco. Então não estou inventando nada, simplesmente pegando o cenário atual do banco e a perspectiva de crescimento do próprio banco com o consenso do mercado, que é entre 17 a 18 bilhões de reais de lucro líquido para o ano de 2024. Se o banco lucrar 17 bilhões de reais, estamos falando de R$ 1,26 de dividendo bruto, caso o payout seja de 79%. Isso representa, então, 10% de retorno só em dividendos em relação às cotações de R$ 12,63. Porém, a gente tem que descontar o imposto de renda de 15%, e isso reflete, então, um dividendo líquido de R$ 1,07, um retorno total de 8,47% só em dividendos em relação aos R$ 12,63 da cotação atual. E aí tem aqui também um cenário mais conservador de 17,5 bi, caso isso ocorra. Estamos falando de um dividendo de R$ 1,29 bruto e líquido de R$ 1,10, o que representará de retorno líquido para você 8,71% só em dividendos em relação às cotações atuais. E, num melhor cenário, um lucro de 18 bilhões, estamos falando de um dividendo líquido de R$ 1,13, o que te dá um retorno em dividendo yield de 8,95% nessas cotações de R$ 12,63. Então, de fato, o que podemos observar nesse cenário é que o banco, ele, nessa crise, irá entregar um dividendo yield bem interessante para os seus acionistas. E aí, quem é sócio como eu, por exemplo, que tenho mais de 65% da minha carteira em Banco Bradesco, fico aqui recolhendo esses dividendos tranquilamente e aproveitando esse cenário pessimista
para aumentar minha posição e, consequentemente, no longo prazo, acredito na recuperação do banco e isso me trará um bom retorno, segundo a minha estratégia de investimento. E, por fim, gostaria de aproveitar e convidar vocês a entrarem no grupo do WhatsApp, onde nesse grupo você terá acesso aí a notícias em primeira mão e discussões sobre os ativos que estão dentro da minha carteira e também na carteira dos nossos seguidores. Então, se você tem uma ação e pretende discutir sobre ela, põe aqui no grupo e aí a galera irá comentar o que eles acham sobre essa ação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixe aquele like e até a próxima.